estamos com esses assuntos aqui na mesa. Inicialmente, temos este evento que houve em Luanda, um facto muito triste, em que eh, duas crianças foram encontradas num carro de recolha de detritos, de recolha de lixo, vamos melhor usar esse termo, em Luanda, e não se sabe ainda como ocorreu este acidente, e estas duas crianças, por fim, perderam vida. E eu tenho aqui esta imagem, penso que também é de domínio público, esta imagem, muitos angolanos já têm acesso. Nós temos os vídeos, mas nos próximos dias iremos partilhar os vídeos, os primeiros vídeos que estão a circular. Gama, este incidente é muito grave, e esta fotografia fala muito dos corpos inertes eh, dentro desta máquina que recolhe e tritura o lixo, digamos assim, lixo de todo espessor, tanto faz inertes como outro tipo de detritos, não é? E estas crianças parece que eram catadores, não sei. Gama, o que é que se pode dizer deste evento, deste fenómeno? Bom, estamos a assistir aí, é o caso de dois homens que foram, tentaram apanhar algo no lixo. Pois é o caso de dois homens que tentaram apanhar algo no lixo e provavelmente que foram ou ficaram entalados. Ficaram entalados e terão morrido por asfixia ou então por algum estrangulamento, mas é mais provável que tenha sido a asfixia pela parte superior daqui do corpo. O que se diz é que eles entraram no carro para apanhar alguns metais, quer dizer que deveria haver mais pessoas que estavam com eles, alguns amigos, e para se saber que queriam apanhar metais, e eles têm aí, vê-se que tem um saco ao lado, no meio deles. É provável que este saco é onde eles depois vão tirar as coisas para pôr, para depois, para a recolha, para depois aí guardarem, embora que há casos decorrentes em Angola que os meninos vão para o lixo para apanhar comida, mas este é no lixo que está perto da casa das pessoas, que é um lixo que que está ali, e ele tem a certeza que vai-se pôr ali comida. Agora, este lixo aí não é de se apanhar comida, porque ele já está misturado com outros lixos que vêm de outras localidades, então o mais provável pode ser esta versão de que o objetivo seria para apanhar algum material ou tal instrumento metálico, conforme se soube dizer. Não sabemos se é para quê esse tal instrumento ou material que eles foram apanhar. É possível que tenha sido algum material que eles tenham certeza que seria depois reciclado, e se nós olharmos, vamos ver que eles estão, um deles está com uma cobertura na cabeça. Isso indica que eles já têm feito estas práticas, esta atividade é uma rotina, e ele usa máscara provavelmente para alguma proteção ou por causa do cheiro do lixo, deste mesmo lixo. E então é uma prática que eles já tinham adotado, vê-se também pelo
o facto de eles estarem já com saco, quer dizer que eles trazem já o saco, é um saco branco, limpo, trazem provavelmente este saco de casa e foram para a rua com esta missão de ir atrás deste carro. Eles terão entrado, aproveitaram ele aberto e o azar aconteceu. O motorista ou os homens terão fechado e eles ficaram aí entalados. Mas, ao mesmo tempo, nós nos perguntamos, e há aqui questões, este carro não anda apenas com motorista, tem homens que ficam atrás. Uhum, São os homens que vão apanhar uhum, as caixas do lixo e levam para ali para deitar. Então, o que é que terá acontecido para que chegasse até esse ponto? Será que o carro estava parado? Os homens foram almoçar, foram comer alguma coisa, e os meninos aproveitaram o carro aberto e entraram? Mesmo se fosse a versão, esses carros não podem ficar com as portas abertas porque estão também por uma questão humanitária, uma questão de saúde pública. Então, alguma coisa terá de facto acontecido, ou pegaram os miúdos, atiraram-nos para o carro, junto com os. uhum. Eles tentaram sair dali, fugir, na hora de fugir, entalaram-lhes. Portanto, há aqui muitas zonas cinzentas, há aqui muitas questões a serem feitas e que isto a polícia terá mesmo de investigar, necessariamente o SIC, para se entender quem são esses meninos, estes dois homens, o que é que de facto aconteceu, se houve negligência ou não por parte do motorista ou da empresa responsável por este, por este automóvel, este carro ou track, para haver de facto responsabilidade à volta deste assunto. Se o motorista não sabia, mas o facto de estarem entalados indica que alguém estava no interior do carro e pressionou em algum botão e os miúdos ficaram entalados. Agora, Gama, é muito interessante este episódio, porque fazes essa leitura toda. Imaginemos que esta empresa, bem, fiz esta hipótese, que estes carros, geralmente trabalhando, o motorista não trabalha só. Estas imagens que vimos, o carro já está estacionado. O vídeo é muito claro, é bem possível que foi na estação de serviço, onde o carro está estagnado e resta saber se o incidente aconteceu nesta estação, ou melhor, nessa estalagem ou nessas instalações. Ou então Uhum. aconteceu, os miúdos sobem no carro em outras paragens, enquanto o carro procedia o seu percurso e ali aconteceu o tal dito acidente. A grande pergunta, os auxiliares onde é que estavam? Ou eles distanciaram-se do automóvel, não é? Distanciaram-se do caminhão e deixaram a máquina funcionar sem darem conta que ali tinha crianças. Ou a máquina estava a trabalhar, as crianças entraram. Nestes casos, Gama, a responsabilidade máxima é da empresa ou tem que se responsabilizar, digamos assim, as crianças ou estes homens que estamos a ver aí nas imagens já com o estado inerte? Bom, a responsabilidade terá de ser, se se considerar que foram culpados dos homens que tinham a viatura em serviço. A empresa terá de fazer um pronunciamento, terá de identificar os homens para serem que estavam em serviço para serem ouvidos pela polícia ou pela investigação criminal. O máximo que ela pode fazer neste momento é cooperar para que estes homens ou estes funcionários expliquem em que circunstância estes dois homens
foram parar aí neste carro de lixo. Portanto, a responsabilidade terá de ser destes elementos e não necessariamente da empresa. Se calhar a empresa pode pagar uma multa, não sabemos até quanto ela também pode ter seguro contra esses eventos. Portanto, aqui vai ser a responsabilidade, porque se vai responsabilizar a empresa depois paga como? Houve mortes, ou há duas mortes, responsabilizar a empresa não é um ente querido, a empresa como é que vai ser penalizada? Penaliza-se a empresa cortando, penalizando ela, mas Mas neste caso são. neste Sim, porque caso, mesmo Gama, quem poderá responder, a empresa pode ter. neste caso, Gama, A empresa pode ser sim, dizia, solicitada. penso que estás a receber em atraso o meu áudio, vou concluir a minha questão, Gama, vou concluir a minha questão, permita-me. Eh, Neste caso, se a empresa, isto subcai no dirigente máximo, não é? Que é o diretor-geral ou o presidente da empresa, que vai ser responsabilizado porque o sistema de segurança, não é? Para os infortúnios ou para incidentes não funcionou. Porque os encarregados, naquele momento, não estiveram atentos, não ativaram o sistema de socorrer quem estivesse a correr o risco e esse risco foi fatal. Pois, foi fatal, foi uma fatalidade, mas ainda estamos em crer que a responsabilidade terá mesmo de ser dos homens que tinham a viatura em mãos e não necessariamente o diretor da empresa, que ele não pôde assumir uma responsabilidade de um crime que ele nem sequer estava presente, a menos que ele esteja a ocultar a operação e perturbar as investigações ou coisa parecida, com medo de alguma coisa, mas mesmo assim a responsabilidade terá mesmo de ser do motorista e os homens que estavam ali ao lado que negligenciaram-se ao ponto dos meninos irem para o lixo, entrarem na máquina ou no carro e fecharem depois aquela parte de trás e eles serem entalados, porque revela aqui um certo ato propositado contra eles. Hum. Mas agora, Gama, em termos políticos, vamos nas causas que levam estas famílias, estas crianças, irem catar ferro, catar lixo, e há até famílias que vão mesmo à busca, à procura de restos alimentares. Bom, vamos falar dos catadores, não é? Que vão à busca da resolução dos seus problemas, não têm um vencimento, não têm um salário e vivem destas situações. Isto é a expressão máxima da pobreza, é a expressão de uma pobreza extrema. Em termos políticos, o que é que isto pode acarretar, este evento? O que é que poderia acarretar? O governador desta província, penso que é Luanda, se não for Luanda e Colibeng, porque vê-se do ambiente, estamos ali nestas bandas, ou Luanda ou Icolibeng. O governo provincial, onde aconteceu isto, pode ser chamado em causa. Esta situação pode ir até o Parlamento para que os parlamentares possam debater estes tipos para que se evite outros incidentes semelhantes, Gama. Bom, isso pode ser uma viatura de uma empresa privada. Nesse caso, o GPL não ter responsabilidade nenhuma sobre o caso. Agora, o caso pode ir para o Parlamento. O Parlamento é o órgão que é o representante do povo, defende o povo, pode abrir uma sessão, pode chamar a empresa ou a polícia
para o inquérito, para saber, para se atualizarem, os deputados nesse caso, como é que está o processo, como é que ele foi, ou se está a ser imparcial ou não. Pode ter esse interesse e eles podem muito bem fazer isso caso que há alguma necessidade ou que os órgãos competentes de investigação não estejam a cumprir com o seu papel ou a desempenhar um papel satisfatório. Podem, de facto, fazer isso, mas, a princípio, o governador, o administrador, ficam logo de parte de fazer neste processo.